tema discipulado, né, é interessante. Eu fui procurar a definição dele. A definição no hebraico é uma definição bem abrangente. É como um relacionamento entre irmãos, onde um ensina o outro, ou pai e filho, ou pai e filha, em que o principal objetivo para nós cristãos é alcançarmos a estatura de Cristo através de 3 aspectos. Então, quando nós convivemos como igreja entre irmãos, e onde nós, ao longo da vida cristã, vamos gerando filhos na fé, tanto somos irmãos, como somos pai na fé de alguém, se tivermos o privilégio de levar alguém a Cristo. E aí nós temos a responsabilidade de ensinar. E ensinar não é só sentar e ensinar. Nós ensinamos com a nossa própria vida aqueles que nós conseguimos fazer nossos filhos na fé, ou aqueles que são os nossos irmãos que convivem com a gente. Através da comunhão, onde nós passamos a conhecer uns aos outros, né? E com o passar do tempo conhecemos tão bem uns aos outros, e se somos discipulados ou discipulamos alguém, conhecemos ainda mais aquela pessoa. É igual um pai conhece um filho, uma mãe conhece um filho, quando sabe que o filho não está bem. Fala, ele não está bem hoje, porque eu conheço muito bem o meu filho. Assim também esse relacionamento de discipulado. E principalmente através do testemunho. Então, discipulado é uma coisa muito séria. E nós, querendo ou não, acabamos discipulando e influenciando alguém. Uma outra definição está relacionada ao cuidar de pessoas. Então, se eu tenho a responsabilidade de discipular alguém, eu tenho que ter em mente que eu vou cuidar dessas pessoas, acompanhando essas pessoas e instruindo essas pessoas através de um relacionamento contínuo. Ou seja, o discipulado nunca acaba. Uma vez que nós estamos na igreja, sempre terá alguém aprendendo com a gente. Seja sentado na mesa, na casa da pessoa, indo lá, efetivamente sentando e ensinando, né, as lições básicas da vida cristã, os princípios básicos da igreja, ensinando a não entrar em problemas na igreja, ensinando a como se comportar, ensinando sobre dons, enfim, preparando aquela pessoa para caminhar sozinha, mas mesmo depois que nós deixamos aquela pessoa seguir sozinha, ela ainda vai olhar para nós e nós vamos servir de referência para ela durante muito tempo da sua vida, ou durante todo o tempo que nós estivermos com aquela pessoa, ela vai fazer menção ou vai olhar para a nossa vida. Com 60 anos de idade, 45 anos de fé, ou 42 anos de fé, eu tive o privilégio de ter muitos irmãos que me discipularam, que me ensinaram. Quando eu me converti, não foi assim. Quando eu me converti, não tinha um grande e importante ministério de discipulado na igreja. E os exemplos que nós vimos não eram exemplos tão bons para que nós pudéssemos até permanecer na igreja. Mas eu lembro que eu estava indo para uma outra igreja, ou para um outro grupo, né, já reunindo com esse pessoal, a gente fazia estudo do meio-dia às 6 horas da tarde, sempre gostei muito de estudar a Bíblia, e um dos irmãos foi lá me chamar, falou, você está indo muito pouco na casa de oração, você precisa voltar. Eu falei, eu volto com uma condição, se vocês sentarem comigo e me ensinarem a Bíblia, eu quero aprender da palavra. Ele falou, então, vamos começar um grupo de estudo. E assim, definitivamente me desliguei do grupo e fiquei com os irmãos da casa de oração, de onde estou até hoje. E hoje, né, tantos anos depois, a maioria dos irmãos que influenciaram a minha vida já partiram. E é interessante, nós estamos dando discipulado para um casal agora, e vira e mexe eu menciono alguém, falo, já morreu. Menciono outra pessoa, já está com o Senhor, já morreu. A maioria dos que me influenciaram já partiram, não estão mais aqui. Eu tive o privilégio de ter muitos irmãos e irmãs. Vou mencionar só 2. Um foi no CTB em 1989, nosso irmão Dr. Jairo Gonçalves, que está com o Senhor, morreu de Covid, que foi mencionado aqui pelo Marco Chimizo quando ele estava aqui na reunião.
Quando eu estava em São Paulo, nos encontros da ID, os irmãos chamam a gente para pregar nas igrejas, eu não vou. De manhã eu quero ouvir nosso irmão Dr. Jairo. Primeiro eu perguntava para ele, o senhor que vai pregar amanhã na vila? Sou eu, então eu não aceito o convite, eu quero ouvir o irmão pregar. Né? O irmão preciosíssimo, que aprendi muito com esse irmão. E outra pessoa foi a nossa irmã Dona Luísa, esposa do seu João, que fundou a Casa de Oração na Romeu Soloto. Depois de vir do CTB, toda semana eu ficava à tarde sentado ali com ela e ela me ensinou muita coisa. Aprendi muito da palavra em São Paulo, mas foi com aquela mulher que eu aprendi muita coisa ali sentado no apartamento dela. Ela foi me discipulando e me ensinando. Então nós podemos aprender com homens, podemos aprender com mulheres, podemos aprender com pessoas que efetivamente possam nos ensinar. Hoje, na minha idade, eu tenho a responsabilidade de influenciar pessoas. Mas e quando nós não temos pessoas para nos influenciar? E quando nós não temos exemplo para seguir? Ou quando nós temos exemplo, mas queremos mais exemplos? Onde nós vamos buscar isso? Estou fazendo uma pergunta. Quem respondeu? Na Bíblia. Muito bem, na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, vamos ler um versículo junto? Quem achar pode ler, Romanos 15, verso 4. Então, às vezes a gente fala assim, na minha igreja não tem ninguém que é referência para mim. Na minha igreja não tem ninguém que eu possa copiar, possa imitar, possa procurar ser igual. Alguém que realmente almeje levar a vida que aquela pessoa leva. Aonde que eu vou buscar esses personagens, essas pessoas? É na Palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a Palavra, quanto mais estudamos personagens da Palavra, mais nós nos sentimos motivados a sermos discípulos dessas pessoas que estão registradas na Palavra de Deus. Alguém lê então Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Muito bem. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, tudo que está na Palavra de Deus é para nos ensinar. E parte do discipulado é aprender, é seguir alguém. Eu lembro de um irmão que ele era inglês, morava em Minas Gerais, e a forma dele pegar no garfo para comer e a forma dele orar ao Senhor, né? Um irmão admirava tanto que na hora que ele ia comer, ele pegava da mesma forma no garfo para comer. E quando os irmãos estavam na reunião e ele ia orar, ele orava, ó Senhor. Mas ele era brasileiro, mineiro. Aí os irmãos falavam assim, é o irmão inglês que está aí ou é o brasileiro? Ninguém sabia quem era, né? Eu não estou falando imitar desse jeito, né? Eu lembro que um irmão que me ensinou também, ele falava assim, nunca imite ninguém. Seja você mesmo. Pior coisa que tem é a gente tentar imitar alguém. Né? Não é esse tipo de imitação que a gente nunca vai conseguir ser igual ao outro. Nunca. E aí caímos no ridículo. Mas a imitar as atitudes, os testemunhos, as coisas boas que essas pessoas fizeram, quando o momento requer de nós aquela atitude. Eu vou agir igual essa pessoa que está na Palavra de Deus. Eu vou agir igual aquele irmão, aquela irmã. Eu vou agir igual aquele casal. Então nós vamos meditar rapidamente em 4 personagens da Bíblia. Um homem, uma mulher e um casal. Então nós temos aqui homens e mulheres, temos casais. Então nós temos muitos exemplos, poderia usar muitos exemplos da Palavra de Deus. Tive que selecionar esses daí. E 5 coisas nós temos que encontrar em quem está discipulando. A primeira é oração. Uma pessoa que discipula alguém, ela tem que ser uma pessoa de oração. Ela tem que transmitir para nós ensinamento da Palavra de Deus. Compartilhar a vida. Né? A vida daquela pessoa passa a ser uma vida aberta. É uma vida que não é uma vida escondida, mas ela vai compartilhar a sua vida com aquela pessoa que está sendo discipulada. Motivar sempre. Então, sempre que nós vamos discipular alguém, nós vamos motivar aquela pessoa. E investir tempo. Investir tempo. Então, essas 5 coisas
nós vamos ver se nós vamos achar nesses personagens. Então vamos para o primeiro personagem, é Neemias. Vamos abrir no livro de Neemias. Antigamente era fácil que todo mundo tinha a mesma Bíblia, a gente falava a página, todo mundo achava. Agora cada um tem uma Bíblia, tem o celular, né? Então não adianta mais falar o número da página, tudo vai mudando. Quem faz discipulado também tem que estar atualizado, porque tudo muda, é ou não é? Tudo muda, tudo se transforma. Neemias. Neemias foi um grande servo de Deus. Neemias viveu num período pós-cativeiro, o povo já tinha voltado para Jerusalém, já tinham reconstruído o templo, mas os muros da cidade estavam derrubados. E a cidade estava em opróbrio, vergonha, tudo que plantava era levado, não tinha gente, muita gente povoando a cidade. Neemias morava no palácio em Suzã, era copeiro do rei, tinha uma posição excelente naquela cidade, e aí seu irmão Anani chega de Jerusalém e lhe traz notícias. Então nós vamos ver se Neemias era um homem, primeiramente, de oração. É Neemias 1, verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, verso 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Eu não vou ler todas as orações de Neemias, e nem a sua oração longa aqui no capítulo 1, mas nesses 13 capítulos nós temos 11 orações de Neemias. Neemias é um grande exemplo para mim, é um grande exemplo para quem exerce liderança, é um grande exemplo para nós hoje, que nós devemos orar, precisamos orar. Onde é que eu busco isso? Eu busco em Neemias o exemplo para orar. Orar quando nós ouvimos coisas tão tristes que acontecem com o povo de Deus, tão tristes que acontecem com gente que às vezes nós nem conhecemos, como era o caso dele. Então Neemias era um homem de oração. Era um homem que agia, mas era um homem que orava a Deus. Agora, capítulo 6, versículo 10 e 11. Quem quiser pode ler. Aqui nós vamos ver se ele era um homem que podia ensinar a palavra de Deus. Capítulo 6, verso 10 e 11. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaí, de Metabel. Estava trancado, portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Muito bem. Então o que nós temos aqui? Neemias é chamado para parar a obra, Neemias é convidado a entrar no templo, porque queriam matá-lo, e Neemias diz, como é que um homem como eu entraria no templo e ficaria vivo? Primeiramente, Neemias não tinha medo de morrer. Ele correu esse risco lá no palácio, porque ele era copeiro do rei. Tudo que o rei ia comer ou beber, ele experimentava antes. Se tivesse envenenado, Neemias morreria. Então ele falou, estou acostumado a correr risco de vida, risco de morrer. Agora, como é que ele sabia que não podia entrar no templo? Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E como é importante para nós conhecermos a palavra de Deus. O que ele sabia? Ele conhecia a lei. Ele estava lá em Suzã, mas ele certamente teve acesso ao Pentateuco. Teve acesso à palavra de Deus. Alguém leia Números, versos 18 e 7. Números 18 e 7. Deixa aqui em Neemias e leia, por favor, Números 18, verso 7. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então Neemias conhecia essa regra
conheci essa lei. Vocês querem que eu vá lá, entre no templo e fique lá para viver? Como é que um homem como eu entraria lá e viveria? Eu não sou sacerdote, sacerdote é Esdras. Eu não sou sacerdote. Eu não exerço o sacerdócio. Conhecimento da palavra de Deus. Como é importante isso, nós vermos e termos o conhecimento da palavra de Deus. Então eu tenho que me espelhar em homens que em determinado momento deixaram de errar, deixaram de cometer atitudes erradas na vida, que poderia levá-los até a morte, porque conheciam a palavra de Deus. Como isso é importante. E nós temos muitos exemplos na palavra de Deus disso, de homens e mulheres que foram grandes homens e grandes mulheres para Deus, porque conheciam a palavra de Deus. Se nós conhecermos a palavra, isso vai nos ajudar a não fazermos coisa errada, e na hora que nós tivermos que tomar atitudes, nós vamos tomar atitudes certas, porque estamos sendo influenciados pela atitude de alguém. Como que eu vou agir nessa situação? Neemias conhecia a palavra, não errou. Era um homem que conhecia a palavra. Capítulo 5 de Neemias, verso 13 a 19. Capítulo 5, verso 13 a 19. Ele diz assim: também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 de Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor do Senhor. Antes também na obra deste muro fiz reparação à terra e nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e dos que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparados aves, e de 10 em 10 dias muito vinho e todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias foi um homem que compartilhou a sua vida. Neemias foi um homem que compartilhou tudo que ele tinha. Quem vai discipular tem que compartilhar tudo que tem. Vou compartilhar minha casa, meu carro, minha vida, minha família, meu lazer, meus sofrimentos, minhas vitórias. Tudo isso a pessoa vai ficar sabendo ali, está exposto, está colocado na mesa. E quando nós convivemos juntos, nós conhecemos a vida um do outro. E como é bom, já pensou se nessa igreja tivesse um homem do quilate de Neemias, gente? Que homem! Que homem! Eu fico imaginando o privilégio que aqueles homens tiveram. Ele não estava falando isso para se engrandecer, mas para mostrar a diferença entre ele e os outros, por amor ao povo de Deus, por amor à obra de Deus. É assim que nós temos que enxergar homens e mulheres que estão trabalhando para o Senhor na igreja, homens e mulheres que se dedicam, que trabalham, que se esforçam, que colaboram, que se desdobram. Esses são homens e mulheres que eu tenho que copiar, que eu tenho que imitar. Não os maus exemplos, não os péssimos exemplos, às vezes até dos nossos pais na fé. Mas eu tenho que imitar homens. Se eu não tenho exemplo, eu vou buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus é preciosa com relação ao exemplo. Neemias compartilhou a sua vida. Neemias motivava sempre. Capítulo 4, verso 19. Eles estavam reconstruindo os muros, verso 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhamos na obra. Metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse ao povo: cada um do seu moço fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem meus homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Como é bom quando a gente está fazendo alguma coisa e tem aquele que nos discipula junto conosco. Nós iniciamos a igreja ali no Geraldo de Carvalho em 1995. E aí depois nós fomos lá para o nosso salãozinho, era bem pequeno, e tivemos a nossa primeira reunião de fim de ano juntos, e tinha um grupo bom, e era mais ou menos 2 horas da manhã, os irmãos tinham ido embora, nós tínhamos que limpar tudo. Estávamos sentados, eu e mais 2 irmãos. Aquele dia eu fiquei assustado com o que aconteceu. Estávamos sentados, eu comecei a dobrar a barra da minha calça, tirei o sapato e a meia, disse, vamos lavar. Daqui a pouquinho eu vi os 2 fazendo a mesma coisa. Juntos lavamos tudo e fomos embora para casa. Se nós queremos discipular alguém, nós temos que estar sempre motivando essa pessoa. E nada é mais motivador do que estar junto com a pessoa. Neemias é um exemplo para mim de motivação. Estar junto, participar junto, fazer junto. A gente vai ficando mais velho, né? A gente não consegue mais fazer as mesmas coisas. Outro dia nós estávamos pintando lá as paredes, e aí eu estava em cima da escada, nossa irmã Dona Divina já é idosa, passou e me viu em cima da escada. E aí tem um irmão até mais velho do que eu, o Vandercy, que está com a gente, e a Dona Divina disse, Eduardo, desce da escada, você não pode ficar em cima da escada. Manda o Vandercy subir na escada. Aí ele falou, ué, Dona Divina, eu posso morrer? Ele não. Falou, não, você pode, ele não. Ele não. Então eu desci imediatamente da escada para obedecer a irmã, né? Mas foi graças a Deus. Ele é todo, sempre foi relojoeiro, né? Era relojoeiro. Nós estávamos pintando as letras, ele é bem delicado. Eu estava detestando fazer aquilo, que eu detesto fazer esse tipo de coisa. Foi graças a Deus, Dona Divina passou aqui, né? Graças a Deus. E agora todo mundo brinca lá quando vai fazer alguma coisa. Manda o Vandercy fazer. Manda o Vandercy, né? Então, a convivência faz a gente ter esse tipo de liberdade um com o outro, né? Mas é motivador estarmos juntos ali. Cada um fazendo alguma coisa, um junto com o outro. Então, quem discipula, motiva. E a última coisa, investir tempo, né? Capítulo 1, verso 4, ele se dedicou à oração. Capítulo 2, verso 11, ele chega em Jerusalém, né, onde esteve 3 dias fazendo reconhecimento, e capítulo 5, verso 14, quantos anos ele ficou ali? 12 anos. 12 anos, pensa bem. 12 anos se dedicando àquele povo em Jerusalém. Depois ele voltou para o palácio, virou uma anarquia aquilo lá, depois ele volta novamente, põe a casa em ordem, né? Neemias dá muitos exemplos para nós, que às vezes nós temos que ser mais enérgicos. Esdras arrancou os cabelos da sua cabeça quando o povo estava em pecado, e Neemias arrancou o cabelo de quem estava pecando, né? Então hoje, como liderança, nós não podemos fazer isso mais, que dá processo, né? Então fica meio complicado fazer isso, mas que dá vontade de arrancar o cabelo de alguém que peca, dá, né? Ou como dá vontade a gente de agarrar na pessoa e dar uma surra nela, ou vamos dar trabalho a esse indivíduo, né? Como é duro. Vou fazer igual Neemias fez. Então nós temos muitos exemplos na vida de Neemias. Vamos para o segundo exemplo agora de uma mulher. É Ana, 1 Samuel. Não é Ana minha filha, mas é Ana da Bíblia. Primeiro livro de Samuel. Então nós temos que achar em Ana oração, ensinamento da palavra, compartilhar de vida, motivar sempre e investir tempo. Então vamos lá. Capítulo 1, verso 10, de 1 Samuel. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava no templo, ela subia todo ano com seu marido Eucana, e ela tinha uma rival que era Penina, que era a outra mulher de Eucana, e Penina tinha filhos e Ana não. E aquilo, né, deixava ela muito triste, amargurada, ansiosa.
Era uma mulher com muitos problemas. E ela vai ao templo, Eli era o sacerdote, período muito triste no meio do povo de Israel. Eli foi um péssimo sacerdote, seus filhos eram filhos de Belial, infelizmente. E ela começa a orar e se derrama na presença do Senhor e chora. Eli a tem por bêbada. E ela diz, não, eu sou uma mulher amargurada e estou orando ao Senhor. E nós aprendemos com Ana, né, que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós devemos orar. Se Neemias nos ensina a orar pelo povo de Deus, Ana nos ensina a orar quando nós estamos passando por dificuldade. Por pior que seja o momento da história da igreja, por pior que seja o momento da igreja que nós estamos reunindo, se nós estamos passando por dificuldade, Ana me ensina a orar e a me derramar na presença do Senhor. Eu vou orar. Eu vou orar na presença do Senhor. Capítulo 2, verso 2. Será que Ana conhecia um pouco da palavra? Capítulo 2, verso 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Capítulo 6, verso 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce ao monturo e exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e para o fazer herdar o trono da glória, porque o Senhor são as colunas da terra e assentou-se sobre elas o mundo. Ela tinha grande conhecimento do Deus que ela tinha. Ela tinha grande conhecimento do Deus que ela não deixou de adorar, de orar, de seguir, mesmo em meio a tanta humilhação e tanta dificuldade. Então, ela é uma mulher que, para mim, é um exemplo de quem conhecia o Deus a quem ela servia. E como é bom nós conhecermos a Deus. Como é precioso conhecer a Deus. Ela pôde compartilhar um pouco da sua vida? Capítulo 1, verso 15 e 16. Capítulo 1, verso 15 e 16. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Foi uma mulher que compartilhou o momento mais difícil da sua vida. Quando nós estamos discipulando alguém, não tem como esconder dessas pessoas os nossos momentos difíceis da vida. Não tem. As pessoas percebem. E como é bom a gente poder compartilhar os momentos que nós estamos vivendo difíceis. A Ana me ensina isso. Que quando eu passo por momentos difíceis, não adianta esconder. As pessoas vão perceber. Lá na igreja os irmãos conhecem, percebem. Você está triste, aconteceu alguma coisa, Eduardo? Rosimeire está triste, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Tem gente que não perde nem para orar. Não fala nada do que passa na vida. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós temos que pedir para orar. Passando por um momento difícil na minha casa, com a minha família, orem por mim, eu preciso da oração de vocês. Compartilhar esse momento com outras pessoas para ajudar aquelas pessoas também. Motivar sempre. Capítulo 1, verso 26 a 28. Capítulo 1, verso 26 a 28. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fazia, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Capítulo 2, verso 18 e 19. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Aqui eu fico imaginando Ana, todo ano ia a Jerusalém para adorar.
ia no templo adorar. E aí, chegando ali, ela ia encontrar o seu filho, Samuel. E Samuel esperando sua mãe chegar também. Ela chegava com uma túnica, ela ficava calculando mais ou menos o crescimento do filho, e aquilo teria que dar durante 1 ano para ele usar, e no outro ano ela voltaria lá para levar a túnica para o seu filho. Quando eu era criança, eu tinha um primo que tinha uma camisaria, ali no centro de Ribeirão Preto. Ele já faleceu também. Chamava Aldo, camisaria Aldo. E todo ano ele me dava uma camisa. Todo ano no Natal ele me dava uma camisa. E ele calculava mais ou menos, ele não calculava, mas ele chegava lá num domingo, uns dias antes, ele confeccionava a camisa, tirava as minhas medidas, né? E trazia uma camisa bonita, social, né? E assim foi até eu começar a trabalhar com 11, 12 anos, e depois ele nunca mais me deu uma camisa. Mas eu ficava esperando aquela camisa todo ano, né? O Aldo vai me dar uma camisa. Gostava muito dele, né? Como eu gostava daquele primo, porque ele me dava uma camisa. Ela trazia motivação para o seu filho. Uma vez por ano ela ia ver seu filho crescido, levava túnica para ele, ele via sua mãe. Eram poucos dias juntos, mas uma vez por ano eles se viam, porque ela cumpriu o voto e o deu ao Senhor. Agora, ela investiu tempo, né? Ela investiu tempo também. Ela não deixou de ver Samuel. A Bíblia não fala se foi até a morte dela, mas fala que ela se dedicou durante muitos anos fazendo isso. Ana, para mim, é um exemplo. E nela eu encontro esses 5 exemplos na palavra de Deus. Vamos para o último exemplo agora. Novo Testamento, um casal. Um casal. Esse casal é Áquila e Priscila. É interessante que todas as vezes que aparecem os dois na Bíblia, eles sempre estão juntos. Sempre estão juntos, os dois. Todas as vezes que aparecem na Bíblia, os dois estão juntos. E é interessante também que eu não encontrei nenhum versículo que pega os dois orando. Não tem os dois orando, nenhuma vez. Né? Então, exemplo de oração, eles não são para mim. Né? Porque eu não sei se eles oravam. Né? Mas acredito que oravam. Mas não está registrado na palavra de Deus. Mas é interessante que os dois sempre estavam juntos. E como é bom a gente ver sempre um casal junto. Tudo que vai fazer, vamos fazer juntos. Vamos no supermercado? Vamos juntos? Vamos. Vamos viajar? Vamos viajar juntos. Vamos no hospital? Vamos juntos. Né? Só quando a mulher vai ter o filho que aí tem que deixá-la aí sozinha. Eu, graças a Deus, eu não precisei entrar para ver a Rosimeire dar luz aos 3 filhos. Não precisei, eu ia dar trabalho. Admiro os homens que entram, né? Admiro o Rafael que entra, né? Mesmo desmaiando, entra. Né? Espero que ele não ouça isso, né? Vai ouvir, né? Mas é interessante, eles sempre estão juntos. Né? Nos outros 4 quesitos, nós temos exemplo de casal para nós. Às vezes nós não achamos todos os exemplos em um personagem ou na vida de alguém. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar os bons exemplos da vida daquela pessoa e procurar imitar na nossa vida. Seguir os bons exemplos daqueles com quem nós convivemos. Né? Às vezes a gente não vê a pessoa orando, ela ora na casa dela. Né? Às vezes na reunião a pessoa que não gosta de orar, tem vergonha de orar publicamente, e a gente acha que aquela pessoa não ora, e é uma pessoa de oração, que ora, que realmente... E como é que nós sabemos se uma pessoa ora? Quando a gente fala de um determinado problema, passa um tempo, a pessoa chega na gente e fala, e aí, deu certo lá o negócio? Estava orando por você. Como isso é bom. Fala, nossa, a pessoa estava orando por mim. Às vezes a pessoa pergunta, a gente nem lembra mais do que era, mas a pessoa não esqueceu. Ah, não, deu certo, opa, ó, então estava orando por você. Isso é muito importante na vida cristã. Mas a Áquila e Priscila nos traz os outros 4 pontos aqui. Ensinamento da palavra de Deus. Atos capítulo 18,
verso 26. Quem quiser pode ler. Atos 18 e 26. Atos 18 e 26. Quem quiser pode ler. Corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, realizaram a lei da sua casa e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Muito bem, então quem estava pregando ali era nada mais, nada menos do que Apolo, um eloquente pregador da palavra de Deus, pregava muito bem, as pessoas se convertiam, ao ponto da igreja de Corinto falar, uns são de Paulo, outros são de Pedro, outros são de Apolo, e os mais espirituais nós somos de Cristo, né? Então tinha essas divisões dentro da igreja. Apolo era um grande influenciador, um homem que pregava, convencia as pessoas do pecado, só que tinha alguma coisa errada com ele, ainda com relação à teologia cristã do momento. O que Áquila e Priscila fizeram? Levantaram a mão no meio do culto e disseram, Apolo, você está falando coisa errada aí. Pegaram ele e falou, vamos lá em casa tomar um cafezinho, tomar um chá, vamos lá para casa comer um pão para a gente conversar. E lá os dois conversaram com ele, expuseram precisamente o que era ser um cristão, o que era a fé cristã, porque ele só pregava o batismo de João Batista. E aí depois disso, ó, você prega bem, cara, você é bom demais, você tem o dom de evangelizar, você é muito bom, só tem um probleminha aí que você tem que fazer uma correção. Só isso, aí você vai ser usado por Deus de forma efetiva. Como é bom ter pessoas assim dentro da igreja, que vê alguém muito promissor, alguém que está desenvolvendo seus dons, pega essa pessoa, senta com ela e ajuda essa pessoa a aperfeiçoar o seu dom. Porque conhece a palavra de Deus. Isso é precioso demais, isso é bom demais, quando tem alguém assim na igreja, que pode nos ajudar, não publicamente, né, acabando com aquela pessoa, né? Eu lembro que nosso irmão Gavin falava que lenha verde solta muita fumaça. E lenha verde soltando fumaça, aquilo faz com que os nossos olhos ardam. Às vezes no meio cristão, nós que somos mais velhos, não temos paciência com os mais novos. Não temos paciência com aqueles que estão aprendendo. E perdemos a paciência com eles. Mas nós temos que fazer o quê? Ajudar essas pessoas a continuarem crescendo, a aperfeiçoar o seu dom, de maneira discreta, onde ninguém vai perceber, eu vou poder ajudar aquela pessoa para que ela se torne melhor. Quantas e quantas pessoas no meu caminhar cristão chegaram em mim e me corrigiram. E eu aprendi uma coisa na palavra de Deus. Provérbios diz, corrige o sábio e ele se fará mais sábio ainda. Aí você se considera um sábio? Sim, eu me considero um sábio. Porque eu já criei no Senhor Jesus como meu Salvador. Eu criei nele como Salvador. E se você vai falar alguma coisa para mim, para me ajudar, não importa a idade que a gente tem. Sabe por quê? Porque a gente sempre estará aprendendo. Sempre nós estamos aprendendo. Aprendendo com crianças, aprendendo com filhos, aprendendo com os jovens, aprendendo com os mais velhos, aprendendo com a vida. Sempre nós temos alguma coisa para melhorar. E o que melhorar? E se você pode me ajudar, excelente, ótimo, você vai me ajudar a ser melhor. E isso é muito bom. E Áquila e Priscila é um exemplo disso. Capítulo 18, verso 2. Eles também compartilhavam a vida. Capítulo 18, verso 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Paulo chegou em Corinto, não tinha ninguém ali, encontrou quem? Áquila e Priscila. Foram morar juntos, foram fazer tenda juntos, foram compartilhar a vida juntos. Você não precisa alugar uma casa para morar, Paulo, você vai morar com a gente.
Vamos compartilhar nossa casa com você. Você não precisa cozinhar, Priscila cozinha para nós dois. Nós vamos passar um tempo junto. Que privilégio para Apolo poder passar um tempo junto com Paulo e para Paulo poder passar um tempo com Priscila e Áquila também. É esse compartilhar de vida onde nós temos que caminhar e estarmos juntos durante a nossa vida. Estar junto com pessoas. Não tem como discipular e estar longe da pessoa. Nós temos que estar junto, caminhar junto, sempre estarmos juntos. Né? E aí depois a gente vai soltar a pessoa, ela acaba se envolvendo com outras pessoas, às vezes esquece da gente por um tempo, depois lembra da gente, vem atrás da gente, a gente fica enciumado, né? Fala, agora a pessoa não liga mais para mim, não quer mais saber de mim, está só com o outro lá, começa a andar em mal companhia, meu Deus do céu, está andando em mal companhia, não pode, ficamos preocupados, que é esse zelo que temos durante toda a vida cristã. Motivar sempre, capítulo 16, verso 3, de Romanos. Capítulo 16, verso 3 de Romanos. Quem achar pode ler. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Paulo manda saudações a Priscila e Áquila. Eles eram o que de Paulo? Cooperadores. Cooperadores. Eu sou do tempo em que as ofertas vinham pelo correio. Não se fazia depósito bancário, os irmãos mandavam cheque. E o cheque vinha pelo correio. E como era motivador quando alguém cooperava com a gente. Quando a gente chegava em casa, e via lá uma cartinha na caixinha, falou, opa, tem uma carta. Começamos bem. Vamos ver que carta que é. Qual que é o teor da carta? Aí abrimos, era uma oferta de um irmão. Quando alguém pode cooperar. Como é bom a gente poder contar com pessoas que podem cooperar com a gente, que podem ajudar financeiramente, com oração, trabalhando junto, estando junto, apoiando, indo junto. Isso é muito bom numa igreja local. Pessoas com quem a gente pode contar para fazer o trabalho do Senhor. Paulo diz, meus cooperadores. Priscila e Áquila, cooperadores do apóstolo Paulo. Como é bom para quem é líder de uma igreja poder contar com irmãos que são cooperadores, que cooperam para o trabalho do Senhor e para o desenvolvimento do trabalho do Senhor. E o último ponto, investir tempo. 1 Coríntios 16 e 19. 1 Coríntios 16 e 19. As igrejas da Ásia vos saudam no Senhor. Muito vos saudam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. O que é que tinha na casa de Áquila e Priscila? Uma igreja. Eles investiram tempo. Ter uma igreja em casa, você vai ter que investir tempo. Você vai ter que ceder os cômodos da sua casa, você vai ter que ter pessoas na sua casa. Termina a reunião, as pessoas às vezes não vão embora, e você quer entrar, E as pessoas não vão. Nós iniciamos o trabalho lá em casa, a Aline e o André eram novinhos, e às vezes tinha Danone lá, tinha bolacha, comiam os Danone deles, comiam as bolachas, até que eu tive que proibir. Depois também? Hã? Era você que comia? Eu achei que era só o Gutenberg que comia. Você, eu sei que gosta de Danone e assalto da... Não sei se ainda é assim, né? Mas o Vinícius, quando viajava, comia os Danone na casa das pessoas, tudo. Mas como é gostoso isso, Como é bom a gente poder investir tempo. Eles tinham uma igreja na casa deles. Então, às vezes, a gente está pensando em começar um trabalho na minha casa. Onde é que eu busco inspiração para isso? E irmãos que talvez iniciaram o trabalho, se eu não conheço ninguém, vou procurar na Bíblia. Priscila e Áquila iniciaram um trabalho na casa deles. João escreve para Gaio. Gaio também tinha uma igreja na casa dele.
Olha só que interessante que é isso. Gai é um grande exemplo da palavra de Deus também. Lá não fala de oração, mas é um excelente exemplo. Nós temos muitos exemplos na palavra de Deus. Agora, para terminar, esses homens que nós citamos e mulheres, eles viveram, não estão mais entre nós. A história da vida deles foi escrita? Foi escrita ou não? Foi, está na Bíblia, né? Quando Jesus está lá na casa e a mulher unge ele com aquele alabastro caríssimo, o que Jesus fala? Judas fala, é um desperdício, isso é caro, podia vender e dar para os pobres. Não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele era ladrão. O evangelista fala, o escritor fala. Ele fala, essa história, onde quer que... Essa história será contada. Essa história será... Até hoje é contada a história da mulher que ungiu o Senhor Jesus com perfume. Todos eles tiveram oportunidade, escreveram a sua história, a história está registrada. E nós hoje, temos a nossa história escrita já ou não? Temos ou não? Deus já escreveu. Deus já escreveu, tá certo. Mas nós não estamos escrevendo ela com o nosso viver? E a pergunta é, a minha vida pode influenciar alguém? Será que eu sirvo de motivação para alguém? Será que alguém pode copiar a minha vida? Será que alguém consegue ter incentivo olhando para a minha vida e querendo imitar a minha vida e fazer o que eu faço? Esse é o grande desafio para nós. Será que eu consigo discipular? Será que eu sou um discipulador de alguém? Será que as minhas atitudes, será que a minha vida influencia alguém ao ponto da pessoa falar, eu quero fazer o que você faz, eu quero fazer igual você faz? Ou não falar, mas fazer igual? Vamos pensar nisso. Aqueles que estão convivendo com a gente, nós temos ensinado? Nós estamos ensinando com a nossa vida, no dia a dia, a pessoa ser melhor? A palavra de Deus, né, as mulheres casadas ensinam as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos e seus filhos. Será que eu, como mãe, como avó, tenho ensinado as minhas filhas a serem boas donas de casa? A amar os maridos e os filhos? Será que eu tenho ensinado elas a fazer bolo, fazer comida, limpar uma casa, passar uma roupa, lavar uma roupa? Tudo isso é exemplo de vida. Eu, como pai, tenho ensinado para os meus filhos que eles precisam trabalhar honestamente, ganhar a vida honestamente. Será que eu tenho ensinado isso para os meus filhos? Será que os irmãos da igreja podem se espelhar na minha vida, no meu viver? A minha história um dia vai acabar, vai deixar de ser escrita. E vou terminar contando uma história. O Rafael falou que era para eu contar bastante história. Se eu for contar história, não vou ficar até tarde. Mas fui pregar em Sacramento alguns anos atrás, e tinha uma moça que estava frequentando a igreja de Sacramento, ela chama Jennifer, e essa mocinha veio da igreja católica. O pai dela era radialista não sei, tem muitos anos, radialista da Canção Nova, que é da igreja católica. E aí o irmão falou, aproveitando que você está aqui, nós vamos fazer uma visita lá para a família, para conversar com o pai, para o pai poder consentir que ela realmente reúne aqui com a gente e batiza aqui. E a igreja estava vivendo um período muito difícil. Naquela época a igreja de Sacramento tinha adultério na igreja, um escândalo muito grande com um dos líderes da igreja. E aí nós fomos lá para a casa desse homem, sentamos ali, e ele, muito educado, né, falou para nós, vamos fazer um café, vocês vão tomar um café? E aí o irmão perguntou, é do seu consentimento que a sua filha reúne com a gente? Possa reunir com a gente lá na casa de oração? Ele falou assim, eu permito que ela reúna com vocês e vou falar o porquê, mesmo sendo católico. O meu pai trabalhou com o seu Leonardo. O seu Leonardo, ele era inglês. E ele foi o fundador do lar Alexandre Simpson, em Sacramento. E ele falou, nunca conheci um homem tão honesto como o seu Leonardo. Nunca na minha vida eu conheci um homem tão honesto. Um crente tão honesto. E quando minha filha falou que queria ser crente, falei, eu vou deixar você ser crente, mas você vai ser crente daquela igreja lá no pé do morro, que o seu Leonardo reunia lá. Porque ele foi exemplo para mim.
Eu derramei lágrimas na casa dele. Eu disse, isso aí aconteceu há quantos anos? Ele falou, há 32 anos. 32 anos depois, aquele homem ainda influenciava as pessoas. Olha o poder do discipulado, o poder da influência. Aquele rapaz era menino, mas o pai falava para ele, esse homem me paga honestamente todo dia. Um dia fizeram reunião para tirar o seu Leonardo da liderança da vila. Seu Jairo Gonçalves estava lá como advogado, o irmão que eu falei no começo. E aí queriam tirar ele de lá, por má administração, segundo eles. Falei, então vamos tirar o seu Leonardo, ele não vai mais ficar aqui. Muito bem, tinha lá 12 irmãos. Você vai assumir? Não, eu não posso. Você vai assumir? Eu também não posso. Você vai assumir? Você vai assumir? Seu Jairo falou, eu também não posso. Seu Leonardo, o senhor continua na liderança. Ninguém pode, mas querem tirar o homem. É fácil a gente criticar quem está fazendo. 32 anos depois, o testemunho daquele homem ainda falou para trazer uma alma para Cristo Jesus. Morto há 32 anos. O testemunho ainda falava. É o poder do testemunho das nossas vidas, do nosso viver, no dia a dia uns com os outros, que as pessoas não esquecem das nossas atitudes boas e principalmente das ruins. As ruins, então, não precisa nem falar. Né? Se a gente magoou alguém, aquela pessoa leva a mágoa para o resto da vida. Né? Infelizmente, às vezes não esquece nunca mais. Damos bons exemplos, como damos exemplos ruins. Mas devemos procurar sempre dar bons exemplos. Amém? Então, que essa igreja seja uma igreja discipuladora, de homens e mulheres que discipulem, realmente. Procurem, estudem personagens da Bíblia, é maravilhoso, e de acordo com o seu dom, você vai ter verdadeiro fascínio por certos personagens da Bíblia. Tem personagens na Bíblia que eu tenho verdadeira paixão, né? Verdadeiro fascínio por eles, porque se encaixam com o dom que Deus tem me dado. Vamos orar para terminar. Querido e amado Deus, muito obrigado por esse tempo aqui com os irmãos. Abençoe essa igreja, abençoe o Rafael que está voltando, que o Senhor o guarde na estrada. Abençoe cada um que aqui está. E que esta mensagem, ó Deus, possa nos ajudar a sermos cada dia melhores. Nós oramos no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.